Esse negro teve um dia extenuante no trabalho, mas quando percebeu uma senhora idosa entrando no ônibus lotado, ele rapidamente ofereceu-lhe um assento sem pensar muito. Mas então ela entregou-lhe um bilhete chocante que afetou sua vida. Quando Marcos, de 23 anos, chegou ao ponto de ônibus depois de um dia de trabalho árduo, fazendo malabarismos entre ser operador de máquina e faxineiro em uma fábrica de produção, ele viu o ônibus e pulou nele. Ele teve sorte de encontrar um assento livre, pois os ônibus ficavam sempre lotados à noite. Ele estava exausto, todo o seu corpo doía, e seu chefe tóxico descarregou nele sua frustração e raiva. Como sempre, ele estava acordado desde as 5 horas da manhã, e mal teve tempo de se sentar quando ele se acomodou em seu assento. Ninguém olhou ou prestou atenção nele. Todos estavam focados em seus telefones ou em seus próprios problemas. Marcos recostou-se e começou a pensar. Ele sabia que não conseguiria aguentar tanto trabalho por muito tempo. Ele apenas iria queimar. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, o ônibus diminuiu a velocidade para pegar um passageiro e uma senhora muito idosa pisou nele. Ela parecia tão frágil e seus passos eram estáveis. Ela saiu lentamente da porta do ônibus. Quando viu que todos os assentos estavam ocupados, apoiou o corpo na vidraça. Ela claramente não estava confortável, mas não tinha escolha. Ninguém teria a gentileza de lhe dar um assento. Afinal, nesta cidade, todos cuidavam de ninguém além de si mesmos. Ela só queria que o ônibus fosse mais rápido para que ela pudesse chegar rapidamente ao seu destino. Conforme o ônibus se movia, ela estremeceu quando sua cintura e joelhos começaram a doer. Marcos ergueu os olhos e percebeu a luta da velha. Ele sentiu compaixão imediatamente por ela e a chamou. "Olá, senhora", ele disse gentilmente. "Você pode ficar no meu lugar." A velha ficou chocada a princípio. Ela nunca acreditou que pudesse haver alguém nesta cidade que pudesse ser tão gentil e atencioso. Ela sorriu para ele e mancou lentamente até seu assento. Marcos ajudou-a a sentar-se enquanto permanecia em pé durante o resto da viagem. 3 minutos depois, Marcos chegou ao ponto de ônibus e pediu ao motorista que diminuísse a velocidade. Ao descer do ônibus, as mãos frágeis da velha agarraram sua jaqueta. Ele se virou para ela surpreso, e então sentiu os dedos dela enfiarem-se em seu bolso. Ela colocou um bilhete no bolso e não houve tempo para perguntar do que se tratava o bilhete, pois os outros passageiros já o empurravam. Marcos desceu do ônibus e imediatamente ele disparou. Tudo parecia surreal. Por que ela colocaria um bilhete no bolso dele? Talvez fosse um bilhete de agradecimento, pensou. Então Marcos colocou a mão no bolso e tirou o bilhete. O que ele viu rabiscado no bilhete fez com que ele ficasse boquiaberto. Escrito em um lado da nota havia um endereço e na outra parte 5 números escritos como um código. Juntos dizia 5 Queen Street, código 888878. Isso com certeza foi confuso para Marcos. Ele tentou entender, mas não fazia sentido. O que foi isso? Depois de pensar um pouco, dobrou o papel, colocou no bolso e foi para casa. Ele realmente precisava descansar mais do que qualquer outra coisa. Ao chegar em casa, Marcos tomou um banho rápido e tentou descansar. Mas por mais que tentasse, não conseguia dormir. Ele ainda estava pensando na velha e no bilhete. Era claramente um endereço, mas poderia o endereço ser uma armadilha de alguma forma? Ele conseguiu dormir naquela noite, mas se virou e se virou, pensando no que fazer no dia seguinte. Marcos embarcou no ônibus com a esperança de ver a velha e perguntar-lhe sobre o bilhete, mas não havia sinal da velha naquela manhã. Ele esperava vê-la à noite depois do trabalho, mas ainda não havia sinal dela. Marcos ficou desapontado e sua confusão se aprofundou enquanto ele se perguntava que mensagem ela estava tentando transmitir. Ele não conseguia tirar o bilhete da cabeça. Passou os 2 dias seguintes pensando profundamente sobre ele. Sua curiosidade atingiu o auge. Então ele fez uma anotação mental para visitar
visitar o endereço em seu dia de folga. Suas sextas-feiras eram sempre de folga e ele as usava para lavar roupa. Mas naquela sexta-feira, Marcos decidiu visitar o endereço e ver com os seus próprios olhos. Ele só esperava não estar colocando sua vida em perigo ao cair direto em uma armadilha. Ele embarcou no mesmo ônibus, onde encontrou a senhora e se dirigiu ao endereço. Demorou 35 minutos até que o ônibus chegasse ao destino. Assim que Marcos desceu do ônibus, ele não conseguiu encontrar nenhuma casa na região. Bem, ele fez isso, mas era uma propriedade grande e intimidante, cercada por jardins e árvores. Toda a vizinhança estava calma e parecia tão natural. Marcos olhou em volta, estudando o ambiente em busca de qualquer sinal de perigo. Quando se convenceu de que estava seguro, dirigiu-se ao grande portão. Ele bateu no portão, mas não houve resposta. Fazia sentido porque não havia poste no portão e a casa ficava muito longe do portão para que alguém ouvisse bater e abri-lo. Marcos olhou para o portão e notou o painel ao lado da fechadura central. Ao abri-lo, viu um pequeno monitor com teclado. Era necessário inserir um código de segurança. Marcos se perguntou o que poderia ser até que ele percebeu. Esse código de segurança era o número de 5 dígitos da nota. Marcos pegou o bilhete e digitou o código. Ele teve acesso imediatamente quando o portão se abriu. Ele entrou no grande complexo e viu que havia uma enorme mansão situada no final dele. Ele caminhou em direção a ela na esperança de chegar à raiz do mistério. Quando chegou à porta da frente, ela estava entreaberta e ele a abriu. Ao entrar na grande sala de estar, ele viu algo que o chocou profundamente. Lá estava sentada a mesma velha que ele conheceu no ônibus. Ela estava sentada em um sofá com um sorriso brilhante no rosto. Pela aparência, era óbvio que ela estava esperando por ele. Ela parecia muito feliz por ele ter aparecido. Marcos tinha muitas perguntas para fazer a ela. A mulher se apresentou como Vivi. Marcos estava ansioso para saber por que a mulher o levou até lá. Primeiramente, Vivi agradeceu a Marcos por ajudá-la no ônibus. Ela tinha ido fazer um exame médico naquele dia e não conseguiu pegar um táxi. Por isso, ela optou por usar o ônibus público. A velha ofereceu uma bebida a Marcos, mas ele não se interessou. Ele queria saber por que a mulher o havia levado até lá. Vivi pigarreou enquanto mantinha um ar de suspense. Marcos, por outro lado, sentiu-se bastante desconfortável. Ele desejou que a mulher simplesmente se abrisse. Vivien finalmente respirou fundo e disse as palavras que precisava. Eu precisava de um zelador. Estou doente e na minha idade mal consigo fazer as coisas em casa. Minha saúde piora a cada dia. Então eu precisava de alguém para cuidar de mim. Com quase 70 anos, é difícil navegar por uma casa tão grande. Para mostrar que estava falando sério, ela divulgou o salário. Marcos ficou chocado. O salário era 6 vezes maior que seu emprego anterior. Isso foi um sonho que se tornou realidade de repente. Marcos sentiu suas preocupações desaparecerem. Ele aceitou imediatamente a oferta de emprego e Vivi ficou feliz. Nos últimos 4 anos, ela empregou mais de 7 cuidadores. A maioria deles roubou dela, enquanto alguns se cansaram do trabalho e foram embora. Mas ela sabia que podia confiar em Marcos, que provou ser uma alma compassiva. O único pedido de Marcos foi alguns dias para cuidar de alguns assuntos pessoais antes de começar a trabalhar. Vivien concordou com isso e despediu-se dele. Marcos saiu de casa com sentimentos confusos. Ele pensou em seu novo emprego e nos desafios que o acompanhariam. Ele se perguntou por que uma velha escolheria morar sozinha em uma casa tão grande. Ao mesmo tempo, Vivi era uma mulher alegre e gentil, e ele tinha certeza de que iria gostar do trabalho. Marcos apareceu na fábrica e apresentou sua carta de demissão. Seu chefe ficou chocado com sua decisão, mas quando viu que Marcos estava decidido, ofereceu dobrar seu salário para alguém que o menosprezou e gritou com ele nos últimos anos. Marcos ficou chocado. Acontece que seu chefe descarregou sua raiva nele porque sabia que Marcos precisava do emprego e não iria pedir demissão, mas ele também sabia que Marcos era um trabalhador muito esforçado e difícil de substituir. Marcos já havia se decidido e recusou educadamente. Depois de 2 dias, Marcos começou a trabalhar na casa de Vivien. Seu trabalho não era tarefa. Tudo o que ele precisava fazer era preparar o café da
da manhã para Vivi e garantir que ela tomasse a medicação. Ele também preparava a água do banho, lavava a roupa e limpava a casa. Depois de trabalhar durante o dia, ele tomava uma bebida e assistia ao seu programa favorito na televisão. A essa altura, Vivi já estaria dormindo por horas. Quando ela acordava, eles costumavam sentar e conversar. Vivi era uma contadora de histórias e divertia Marcos com histórias do passado. Marcos adorava ouvi-la por causa de sua profunda sabedoria. Eles conversavam por horas e então ele preparava o jantar para ela. Ele garantiu que tudo estava em ordem antes de decidir que o dia terminaria. Marcos desenvolveu um forte apego emocional a Vivi e a casa dela tornou-se sua segunda casa. Ele começou a encarar cuidar de Vivi não como um trabalho, mas como uma responsabilidade. Vivi adorava ovos escoceses e ele os preparava todas as manhãs para ela. Ele fazia tudo o que ela precisava, nunca reclamava e era sempre educado e gentil. Com o passar dos dias, Vivi ficou mais fraca. Ela mal conseguia se mover 10 passos e sua respiração acelerou tanto que parecia que seu coração iria falhar. Marcos estava sempre ao seu lado para ajudá-la. Ele lia jornais para ela e eles assistiam algumas óperas na televisão. Certa manhã, ao entrar na sala de estar com alguns doces que comprara para a surpresa de Vivian, viu algo chocante. Vivian estava lutando para respirar e era algo muito assustador de se ver. Em profundo pânico, ele pegou o telefone e ligou para os serviços de emergência. Depois de 15 minutos, uma ambulância chegou e eles levaram Vivi em expressos para o hospital. Ela recebeu 4 líquidos e os médicos recomendaram alguns medicamentos para ela. Marcos estava feliz por ter vindo mais cedo naquela manhã. Que golpe de sorte! Ele estava inquieto enquanto ficava ao lado de Vivi. Ele segurou a mão dela e rezou por sua sobrevivência. 20 minutos depois, Vivian acordou. Ela olhou para Marcos e sorriu. Ela agradeceu por estar lá para ela. Marcos apenas afirmou que estava fazendo o seu trabalho, mas sabia que era mais do que isso. Vivian recebeu alta naquela noite e eles pegaram um táxi para casa. Quando chegaram, Marcos preparou ovos mexidos e serviu a ela. Quando ela terminou a refeição, ele a levou para o quarto e observou-a aconchegar-se no edredom grosso. Já era tarde e Vivian desejou-lhe boa noite, mas Marcos não fez planos para partir. O incidente matinal ainda o traumatizou porque ele sabia que, se tivesse chegado apenas 20 minutos depois, Vivi teria falecido. Então ele não queria mais deixar nada ao acaso. Havia 3 quartos extras e ele planejava dormir em um deles. Vivian agradeceu novamente por tudo, mas lembrou que já era tarde e que ele precisava voltar para casa. Mas Marcos insistiu que dormiria lá. Então ele lhe desejou boa noite e foi para um dos quartos. Mal sabia ele as consequências dessa escolha. Poucos minutos depois da meia-noite, Marcos foi acordado por um som estranho. Ele se levantou e foi ver Vivian, mas a velha dormia profundamente. Sentindo-se satisfeito, Marcos voltou para seu quarto, mas para sua surpresa, ele ouviu o som novamente. Desta vez, parecia que alguém estava abrindo o buraco da fechadura, mas Marcos descartou a ideia. A cerca era alta suficiente para impedir intrusos, e o portão estava trancado com uma senha, o que significava que não seria fácil arrombar. Marcos não estava preocupado. Então se deitou na cama e cochilou. Poucos minutos depois, Marcos foi acordado por um grito agudo. Ele pulou da cama e correu para o quarto de Vivi. Lá, ele viu uma cena verdadeiramente chocante. Havia um homem mascarado com uma arma apontada para Vivian, exigindo seu dinheiro e joias. O primeiro pensamento de Marcos foi que Vivi era frágil demais para lidar com esse tipo de trauma, e ele rapidamente entrou em ação. Como alguém que cresceu realizando trabalhos monótonos e trabalhosos, seus reflexos eram aguçados e precisos. Marcos rapidamente desarmou o intruso e a arma caiu no chão. O intruso ficou extremamente chocado com a presença de Marcos, pois sabia que a velha ficava sozinha. Ele nem viu Marcos até chutar a arma de sua mão. Ele sabia que precisava vencer Marcos para escapar. Eles se envolveram em uma briga e Marcos não deu espaço para o intruso respirar. Marcos era um lutador melhor e derrubou o intruso no chão, mas o homem não estava
estava pronto para desistir. Enquanto Vivien ligava para o 911, o intruso tentou escapar. Ele puxou uma pequena faca e, antes que Marcos pudesse reagir, levou a lâmina até o estômago de Marcos e pulou pela janela. A faca era pequena, mas Marcos ficou ferido. Ele precisava de cuidados médicos urgentes ou o problema poderia piorar. Quando os serviços de emergência chegaram, Marcos teve que ser levado ao hospital. Durante toda a sua internação no hospital, Vivien sentou-se ao lado de sua cama, demonstrando lealdade inabalável. Se Marcos pudesse pegar uma faca por ela, isso significava que ele faria qualquer coisa por ela. Os médicos enfaixaram suas feridas e cuidaram dele até que ele se recuperasse. Quando ele recebeu alta, Vivien insistiu que ele descansasse alguns dias em sua casa antes de voltar ao trabalho. Mas Marcos não quis ouvir. Ele não podia se dar ao luxo de deixá-la sozinha e se algo ainda pior acontecesse com ela. Marcos retomou o trabalho e continuou cuidando de Vivien. Eles tiveram muitas conversas e Vivien soube da mãe de Marcos. O pai de Marcos havia falecido e ele tinha apenas uma mãe e uma irmã mais nova que morava em outra cidade. Sua mãe havia sido diagnosticada com leucemia e precisava de um transplante de medula óssea. Eles estavam economizando dinheiro para isso, mas não era suficiente. Ao ouvir isso, Vivien garantiu-lhe que tudo ficaria bem. Ele era jovem e tinha um futuro promissor, então não deveria se preocupar. No mês seguinte, a saúde de Vivien piorou a tal ponto que ela nem respondia mais aos medicamentos. Marcos chamou a ambulância e Vivien foi internada. Mesmo quando os médicos consideraram o caso sem esperança, Marcos não o fez. Ele acreditava firmemente que não podia se dar ao luxo de perder Vivien, pois eles construíram um vínculo inquebrável. Ele implorou que ela lutasse por sua vida e continuou segurando suas mãos, instando-a a permanecer forte. Enquanto Vivien estava deitada na cama do hospital, fraca demais para mover o corpo, ela refletiu sobre sua vida com profunda gratidão. Marcos foi uma das melhores pessoas que existiram em sua vida nos últimos anos. Ela estava feliz que o universo lhe deu esse presente em seus últimos momentos. À medida que o anoitecer se aproximava, ela disse novamente a Marcos para ir para casa, mas ele recusou. Vivien queria que ele voltasse para sua mãe, mas Marcos não cedeu. Sua mãe ficaria bem, mas ele precisava vigiá-la. Marcos ficou com ela a noite toda, ouvindo sua voz, que agora era pouco mais que um sussurro. Ela continuou agradecendo a Marcos por tudo até ficar em silêncio algumas horas antes do amanhecer. Ao mesmo tempo, o monitor parou de apitar. Marcos gritou porque não queria acreditar no que estava acontecendo. Quando o médico interveio, ele implorou que ressuscitasse Vivien, mas o médico apenas confirmou seu falecimento às 16h20. Enquanto o corpo dela era preparado para o enterro, Marcos não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele entrou em choque e permaneceu imóvel por alguns momentos. Seu benfeitor havia morrido. Pior, seu amigo havia morrido. Ele passou a amar tanto Vivien que a morte dela o atingiu como uma tonelada de tijolos. Ela era como a avó que ele nunca teve. Seu batimento cardíaco aumentou e ele quase teve insuficiência cardíaca. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos enquanto ele tremia de tristeza. Ele chorou tanto que seus olhos doeram e sua voz se perdeu. Ele voltou para casa e não conseguiu dormir. Ele continuou desejando que a vida não fosse tão cruel. Foi muito difícil seguir em frente, mas ele precisava. Ele passou mais de 3 dias dentro de casa e sua mãe, que soube da notícia, foi vê-lo para confortar o filho. Uma semana depois, Vivien foi enterrada em um cemitério. Marcos olhou para a lápide pela última vez. "Você sempre estará em meu coração, Marcos", disse suavemente. Ele voltou para casa e fez planos para encontrar um novo emprego. Algumas semanas depois, ele ouviu uma batida na porta. 3 homens estavam do lado de fora de sua casa, vestidos com ternos caros. Marcos estava confuso e um pouco cauteloso. Um deles deu um passo à frente e se apresentou como advogado de Vivien. Então ele disse a coisa mais chocante que Marcos já tinha ouvido. Vivien havia legado todas as suas propriedades e investimentos comerciais para Marcos. Marcos ficou em choque profundo e considerou isso uma piada. O advogado entregou-lhe um documento e folheou as páginas. Ao fazer isso, sua boca ficou aberta
descoberta em choque. Vivienne era milionária com ações em empresas importantes. Ela sozinha havia transformado seu negócio em riqueza quando tinha apenas 30 anos de idade. Ela era muito rica e começou a comprar propriedades. Ela canalizou toda a sua energia nos negócios e nunca se casou. Aos 40 anos, ela criou uma fundação para crianças e também tinha algumas casas de caridade em sua folha de pagamento. Algumas semanas atrás, depois que Marcos salvou sua vida do intruso, ela informou a seu advogado para repassar sua riqueza a Marcos quando ela morresse. Marcos agora era um milionário. Marcos ficou emocionado e honrado por ser abençoado por Vivienne, só porque cuidou dela bem. Agora que Marcos era milionário, ele poderia pagar a cirurgia de sua mãe. Marcos realmente não teria recebido uma recompensa tão grande se não tivesse oferecido seu lugar há alguns meses. Sua bondade e compaixão lhe renderam uma vida inteira de riquezas. Você já cedeu seu lugar por alguém necessitado? Compartilhe suas histórias nos comentários. Esperamos que você tenha gostado da história. Ative o botão de notificação para curtir mais vídeos.